Ok, pessoal, bom dia. Meu nome é Claudinei Kostic, sou professor aqui da FAEP, tá? Eu leciono também em outra faculdade, tá? Minha especialização é contabilidade e finanças, tá? Por isso estou passando para vocês essa palestra. Minha formação é bacharel em contabilidade, tá? Eu tenho pós-graduação em controladoria, tá? Então minha vida inteira sempre foi na área relacionada à parte aí de finanças. Em faculdades, já lecionei por diversas disciplinas, né? E aqui estão as principais, né? Análise das demonstrações financeiras, ou análise de balanço, contabilidade tributária, contabilidade de custos, gestão de preços, contabilidade avançada e contabilidade gerencial. Essas são somente algumas. Tem outras também. O nosso tema hoje é finanças pessoais, né? É um tema até meio difícil de ser falado, né? Falarei mais adiante, né? Aqueles tabus, né? Que ninguém gosta muito de falar sobre finanças, né? Mas é uma coisa, é um conteúdo que, se você pesquisar na internet, é vasto. É muita coisa, tem muito. Tanto que o tema sugerido aqui, né? Eu queria falar sobre os benefícios da cerveja. Mas aí o nosso nobre diretor não concordou, né? Falou, não, vamos falar de um outro assunto que o pessoal não gosta muito de comentar, de falar, mas é interessante, então, falamos sobre finanças pessoais especificamente. Por ter um vasto conteúdo na internet, às vezes nós mesmos sabemos o que deve ser feito, mas por que não praticamos? Isso aí acontece, é muito comum. Então, o conteúdo é fácil, basicamente sabemos o que precisa ser feito, mas a prática em si não rola, não acontece. A minha palestra aqui eu resumi praticamente em quatro pontos, né? Inicialmente falaremos sobre quais são as causas do endividamento, depois por que temos que nos organizar, como fazer isso, e aí por último tem algumas dicas de reorganização. Aqui é para aquele cara que já está, né, ferrado, já está no vermelho mesmo, né? Então, o primeiro caso aí, o que leva uma pessoa ao endividamento. Eu peguei, né, uma pesquisa, né, que eu fiz também, que até eu concordo. A primeira causa, entendo eu ser, né, acho que a maioria, isso aqui segundo dados estatísticos também, lá do Serasa, bancos também fazem essa pesquisa, que quando o cara está devendo, sempre pergunta o que aconteceu, o que houve, né? Tá? Então, uma das causas é o quê? Agora talvez esteja um pouco mais restrito, mas uma das primeiras causas que você faz dívidas é o quê? Facilidade do crédito. Hoje estaremos aqui discutindo o quê? Como não cair nessas armadilhas. Mas tem profissionais, principalmente da área de marketing, que estão fazendo o quê? Fazendo exatamente que nós caímos nessas armadilhas feitas por eles. Para gastarmos o que não podemos. Parcelar, não, essa parcela é pequenininha, está sem problema, não você consegue pagar, não. Não é assim. Então, a primeira causa aqui, classifico como sendo a facilidade do crédito, né? Eu lembro que alguns anos atrás, principalmente parcelamentos de carros, né? Você comprava carro sem entrada, parcelava lá em 60 meses. Mas a parcela é baratinha, não vai pesar no seu orçamento. Aí a pessoa esquece de colocar o quê? Possíveis manutenções, combustível, IPVA, né? Outros problemas que pode vir aí ao longo do tempo. Então acaba depois também se endividando. Parcelamentos, muitas lojas, né? 10 vezes sem juros. Aquelas empresas que ligam para você como se fala? Conceder empréstimos. Para quem é aposentado, então, né? Tem empresas que são especialistas o quê? Pegar a lista do INSS. Não, pode comentar, pode falar. Do INSS o quê? Faz aquela ligação justamente o quê? Sabe que o cara é aposentado, é uma renda garantida, então não vai ter problema de recebimento. Mas o que acontece? Essas pessoas também ficam o quê? Endividadas, né? O segundo motivo aqui é o quê? Até mais ou menos eu falei agora há pouco do marketing, é a mídia poderosa, né? A propaganda, rádio, televisão, outdoors, sempre o quê? Estimulando o consumo. Aí as pessoas vão lá e, algumas aqui prometem até te dar asas, né? Essa aqui, no caso, é o McDonald's, é mundial. Você coloca, eu nem coloquei o nome aqui, mas aqui, só essa letra aqui, todo mundo já identifica. Aqui são as marcas, né, de tênis. Tá? Então, o quê? Isso acaba o quê?
a mídia, são sempre, essas marcas, às vezes são patrocinadoras de esporte e tal, você sempre fica gravado na cabeça, na sua mente. O que acontece? Quando você vai numa loja, ou passa em frente dessas lojas, você acaba sendo estimulados a fazer aí um certo gasto aí desnecessário, né? Aqui tem uma terceira causa do endividamento, né? É o quê? A pessoa se sentir bem, né? O tal é o ego da pessoa, mostrar que ela pode, no caso, então, elas se sentem melhor adquirindo esses bens, que às vezes, ou muitas vezes, nem conseguem pagar depois. Você faz um endividamento, tá? Tem casos que eu conheço, né, de pessoas, por exemplo, que se furar o pneu do carro, não tem dinheiro nem para... Tá? Então, é o que acontece. Isso aqui também é uma causa do endividamento. A pessoa se sente bem, só que isso aqui depois tem a sua contrapartida. Vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Tem também aquele caso aqui da necessidade, né? Esse aqui, quando necessidade, ok, precisamos realmente. Mas qual que é o problema aqui da necessidade? Às vezes necessitamos, mas não temos condições. Aí você vê a maquininha lá, ó, parcela em 12 vezes, né? E é sem juros, né? Você acaba... É isso que acaba te matando, né? São esses vários parcelamentos aí que você faz ao longo do tempo. Tá? Então o que acontece? Essas aqui são as principais causas, então, do endividamento, né? Tenho mais uma aqui, que é mais ou menos igual àquela terceira, né? Também é quando a pessoa... Tem aquela que a terceira se sente bem, né? O ego. Essa aqui não. Essa aqui a pessoa quer, né? Mostrar, né? Como fala assim... que ela pode realmente... No caso aqui, coloquei para ilustrar até uma mansão aqui com uma piscina e tal. Quem não gostaria de ter uma casa dessa? Mas você pode até comprar, né? Mas aí depois você vai ter, né, brigas e tal, lá com banco, com financeiro, alguma coisa, você acaba perdendo aí o seu bem, né? Então, nesse caso aqui, o quê? A pessoa tem o quê? Um sonho de consumo. Ela sempre sonhou com aquilo, chega em um certo momento da vida que ela acha que, não, eu vou fazer esse sacrifício, porque se não for assim, né? Quantos de nós não falamos desse jeito, né? Se não for desse jeito, se eu não fizer essa prestação, eu nunca vou ter. Então, tem que ir com calma, tá? E também, essa aqui é a mais, eu digo para vocês que seria a mais crítica, né? Eu não tenho como fugir, seria doenças, né? Às vezes, quando as pessoas, na vida da gente, surge esse problema aqui, uma doença ou outra, o que ocorre? Às vezes, você tem que gastar, né? Às vezes, você não pode. Aí, esse caso, sim, extremo, você usa o cartão, mesmo sabendo que vai ter problemas para pagá-lo, mas é um caso que não foi a gente que escolheu. Então aqui sim, esse eu digo para vocês que você deu de realmente extrema necessidade. Às vezes a pessoa até se desfaz de bens, né? Porque aí temos os nossos outros problemas aí, secundários aqui de saúde pública no país, né? Se você não tem plano de saúde, essas coisas, quando você adoece, você acaba tendo que contrair aí uma dívida que não contava, né? Bom, tendo tudo isso aí que eu falei agora há pouco, alguma coisa assim que eu pergunto aí para vocês, né? É claro que a maioria das respostas aqui, isso aqui eu tirei de uma pesquisa, né? É claro que a maioria das respostas aqui seriam sim, né? Das pessoas que têm problemas com endividamento exagerado. Suas dívidas fazem com que sua vida caseira seja infeliz? No caso, pessoal, as pessoas que estão endividadas são, sim, bastante infelizes. Você acaba distraído de suas atividades diárias devido às suas dívidas? Claro. Inclusive, a Caixa Econômica Federal colocou há um pouco atrás, aí tinha uma propaganda na televisão, que até a cabeça do cara sumia, né? Você via o cara andando lá e a cabeça do cara, o quê? Era uma interrogação. Por quê? O cara está preocupado, ele não está... Tem certos momentos do dia que ele para de prestar atenção no que está fazendo, se desliga do trabalho e fica pensando, pô, aquele negócio lá está me enchendo o saco. Suas dívidas estão afetando a sua reputação? Quando se tornam públicas, claro que afeta, né? Você fala, pô, o cara, o que aconteceu? Você tem autoestima por causa das suas dívidas? A maioria você vai falar, não, um ou outro que eu conheço não está nem aí. O cara faz dívida, fica devendo lá, não está... Não, são pequenas exceções. A maioria, sim, tem esse problema. Alguma vez você deu informação falsa para obter crédito? Às vezes, quando a pessoa acha que não vai ter o crédito concedido, eu vou financiar uma casa, vou financiar um carro. Você aumenta a sua renda para conseguir esse crédito. O banco já faz justamente essa pesquisa, porque se você não tiver condições, eu já vou
vou te reprovar o crédito. Mas então a pessoa costuma o quê? Ela mente um pouco, né, para ter a aprovação desse crédito. Alguma vez você fez promessas que sabia que não iria cumprir para seus credores? Você está passando lá na padaria, fulano, segunda-feira, é certeza, né? Então, a pressão de estar endividado faz com que você seja negligente em relação ao bem-estar da sua família? Sim, a resposta óbvia que seria sim, por quê? Às vezes você deixa de comprar algo necessário, né? Por quê? Você tem lá aquele comprometimento da sua renda já com uma dívida anterior. Você tem medo que seu empregador, família ou amigos saibam do grau do seu endividamento? A maioria também das pessoas respondem que sim. Tem sim esse problema, né? Falar, o que aconteceu, aquela coisa. E o pior é isso, né? A falta do controle, você nunca sabe por que está endividado. O que ocorreu? O que aconteceu? Nunca sabemos. Né? Fica naquela incógnita. Agora, no caso aqui também foi feita uma pesquisa, tá? Dos principais motivos das dívidas, delas estarem acumulando, das pessoas não conseguirem ter pago. A primeira delas aqui, que está por ordem, tá, de resposta, né? A que foi mais respondida nessa pesquisa foi o desemprego. Tá? Porque o que aconteceu? Eu fiquei desempregado. Às vezes o cara tinha lá uma renda, né, com aquele emprego, aí sai da empresa, ainda mesmo que recebe a indenização, receba o seguro-desemprego. O que acontece? O problema aqui do desemprego é a demora de reposição no mercado de trabalho. Então o cara, ele sai do emprego, só que depois ele não consegue se recolocar. Algumas prestações, ele é obrigado a deixar para trás. Não. O Casas Bahia, esse mês, dançou. Aí não sei o que, o cartão de crédito, não queria, mas infelizmente. Então a pessoa sim acaba sendo obrigada, tá, a dar alguns calotes. O segundo, a perda de renda sem o quê? Sem ajuste, sem redução nas despesas. O que poderia ser aí um caso, um exemplo? Vamos dizer assim, um cara que ele tem lá o seu salário e tem uma casa de aluguel. Aí o que acontece? Aquela renda que ele tem na casa de aluguel, naquele mês o inquilino também ficou desempregado, deixou de pagar o aluguel. Aí o que acontece? Eu tenho o meu emprego e tenho minha casa de aluguel. O que acontece? Eu vou ter que reduzir também as minhas despesas por conta da inadimplência do meu imóvel alugado. Tá? Então você vê, acaba virando o efeito na economia, né, que o emprego traz, catastrófico. Tá? Ele derruba aqui, onde o cara consumia, onde o cara comprava, ele reduz também as compras no mercado, lá na padaria. O que acontece? Então, a economia sente todo esse efeito aí do desemprego. As despesas médicas, claro, né, é uma coisa que você não tem como fugir. Se você está doente, você faz o quê? Você não tem muito o que escapar, né? Quarto, aqui, jogos e outros vícios, né? Jogos, acho que bebidas também, baladas, né? Quinta, gastando aquilo que ainda não recebeu. Esse é um problema sério, né? Às vezes você vai receber, dezembro tem 13º. Aí tem cara aí que já chega no mês de agosto, já gastou o 13º que vai vir só em dezembro. Então, olha o efeito disso. A incapacidade, isso aqui é muito recorrente, é muito comum, mas as pessoas elas têm dificuldade em, como dizer, aceitar que tem dificuldade em administrar o dinheiro. A pessoa, para ela, não é isso. Eu tive alguns gastos excessivos, gastei desnecessariamente. Não, mas o problema está, assim, no caso, administrar o dinheiro. E, por último, o quê? A dificuldade em poupar. Acho que até falo um pouco mais à frente. O ideal é que todos nós tenhamos o quê? Uma reserva. Por quê? Qualquer imprevisto que ocorra, se você não tem essa reserva, você vai fazer o quê? Você vai usar o limite do seu cheque especial, limite do cartão de crédito. Não tendo essa reserva, então você acaba pagando juros desnecessários. Tá? O ideal é que da sua renda sempre você faça uma pequena reserva. Né? Agora, dos problemas aí também do endividamento excessivo, né, das famílias brasileiras, ocorre o quê? Isso aqui, o problema ocorre em toda a vida social da pessoa. Em todas as áreas. Né?
É claro que falamos que temos sim essa necessidade do consumo, do gasto. Você vai no shopping, você vê uma roupa, você vai ver um sapato, mulheres, né, gostam de bolsa, não sei por que essa atração é por bolsas e tal. Então, o que acontece? Você vai lá e compra desnecessariamente. Você já tem lá no seu armário 5 bolsas, mas você viu uma bonita lá, você vai lá e compra. Então, por quê? Essa questão está aqui da autoestima, né? Você precisa satisfazer o quê? O seu ego. Não igual daquele cara lá que comprou aquele carrão lá, mas aqui você tem sim essa sua necessidade de se satisfazer. Você se sente bem fazendo essas compras, né? Só que isso aí acaba depois afetando a sua vida, né? O problema aqui, ó, muitas pessoas, no caso das famílias, né, não falam sobre esse tema. Né? Eu até falo que é um tabu, né? O dinheiro ainda é um tabu na maior parte das famílias. E frequentemente se torna fonte de conflitos enormes. Por quê? O marido gasta escondido da esposa, a esposa gasta escondido do marido. Aí aquele casal que pensava em casamento, né? Aí o que acontece? O noivo quer trocar o carro, a noiva insiste em comprar bolsas, né? Aí o que acontece com isso? Essas finanças escondidas entre as pessoas acabam o quê? Dificultando a poupança, a reserva, esse gasto desnecessário. Então, por isso que eu entendo assim, né? Como em pesquisa foi falado, existe sim esse tabu. As pessoas, os casais, as famílias, é um tema que dificilmente as pessoas conversam, não gostam de conversar, evitam. Isso aí é um assunto chato. Vamos... Apesar que não, estamos falando aqui de finanças, né? Mas é claro que tudo que você, na sua vida, que você não gosta, assuntos que vocês não gostam de discutir, você prefere o quê? Postergar. Não, isso aqui depois eu resolvo, né? Vou resolver um probleminha ali. Mas isso aí deixa para semana que vem. Então a gente costuma fazer algumas pessoas, né, costumam fazer isso também o quê? Com suas finanças, né? O assunto desagrada, então acaba... meu cartão, mês que vem eu pago. E vai. Esse mês que vem já virou 2 anos, já o cara não conseguiu. Então, todos esses problemas causados aí na vida das pessoas impactam bastante significativo, um efeito negativo na saúde da pessoa. Pensem que não, né? Às vezes a pessoa não percebe. Mas nessas pesquisas feitas aqui, pelo Serasa, as pessoas tendem sim a ter problemas de saúde quando estão endividadas, né? Então, a maioria das pessoas, vou mostrar uma pesquisa, que tem esses problemas de endividamento, tem algum problema de saúde. Então, está estritamente relacionado. Às vezes a pessoa não consegue, não percebe, né? Ela está ficando estressada com algum problema de saúde, mas não sabe a causa. A causa é simples. A causa é o quê? É os problemas financeiros, a pessoa está com a cabeça voada, tá? Então, vários estudos encontram evidências de que a preocupação gerada por dificuldades de pagar contas e o acúmulo delas, né, pode prejudicar o bem-estar do indivíduo. Então, é uma coisa comprovada aí cientificamente, né, por meio de pesquisas. Pode, por favor. Realmente esses incongruentes posso saber que está endividado. Mas o fato de levar ao consumo excessivo, essa compulsão, você acha que está ligado a questões de saúde também? Não. Mentais ou não? São coisas diferentes. Na minha opinião, tá? São coisas diferentes. O cara ele tem aquela compulsão por compra, né? Mas aí depois essa doença aqui são outras. Aqui desenvolve outros problemas de saúde. Não, o cara tem aquele consumismo excessivo, né? Aí tem aquele problema, né? Como eu falei, a pessoa vai no shopping, vai na loja de sapato e tal, compra sem necessidade. Tem pessoas, alguns tratam isso como uma doença, né? Esse consumismo exagerado. Mas aí depois, quando a pessoa está lá endividada, viu que não tem, e agora, o que eu faço, né? Aí vai que, por azar, ainda na sequência perde emprego, ou perde uma renda. Aí o efeito, a maioria dos casos, tem isso aqui, estresse. Olha só, 46% das pessoas endividadas se estressam facilmente, né? Já ficam nervosas com algo e tal. Por quê? Efeito, né, direto do problema do endividamento. Preocupação, nervosismo, tensão e ansiedade. Quase 12%. Depressão. Distúrbios do sono. Dores de cabeça e enxaqueca. Pressão alta. Distúrbios alimentares, acompanhados de ganho de peso ou o contrário, né, perca de peso. E distúrbios digestivos e dores de estômago ou abdominais. Então, quer dizer, a pessoa que
talvez ela não tenha não perceba, não pare para pensar. Mas essa pessoa que tem problema financeiro, a saúde dela está sendo afetada. Ela tem, como foi feita nessa pesquisa aqui, ela tem todos esses tipos aqui de problemas de saúde, mas ela não parou, ela não tem aquela sensibilidade de parar para pensar e falar, nossa, eu estou assim estressado, estou doente, mas por quê? Lá atrás eu não segurei aquele impulso das compras. Eu fui comprar achando que ia ter um aumento, que eu conseguiria pagar e tal. Aquele monte de parcelas que você faz também, né, excessivamente. É o que acontece quando você vê que não consegue mais pagar as suas dívidas, né, estão sendo atrasadas, você incorre com esses problemas aqui de saúde. Então, é muito comum, isso aqui é muito recorrente. Tá? É claro que alguns de vocês podem falar, mas conheço fulano, conheço ciclano que não lida com isso super bem. Sim, mas são poucas as pessoas. A maioria, a tendência é desenvolverem um problema de saúde por conta de problemas aí de atrasos de pagamento de contas de dívidas, né? Bom, falamos então aqui do um problema que trata como um problema sério, né, prof? Que afeta aí a saúde, né? Fora isso, segundo pesquisa realizada pelo SPC, uma das minhas fontes aqui de consulta, né? Mais de 80% da população declara não ter nenhum controle dos seus gastos pessoais. É um dado assustador, né? Falar 80% não controla, não tem aquela... simplesmente põe o dinheiro no bolso e vai contando até o final do mês. Não dá. Não pode. Você não pode, assim, eu ganho lá, dia 5 eu recebo R$1.000, dia 20 eu recebo mais R$1.000, tá? Uma hipótese. Aí você coloca aqueles 1.000 no bolso e fala, aí vai chegando no dia 20, ainda tem isso aqui, vou gastar, não pode. Tá? Estou perto do outro pagamento e ainda sobrou isso aqui do mês. Vou gastar. Não é isso. A ideia da poupança é essa. Você sempre segurar, gastar somente o necessário. Tá? Então, esse descontrole é comum e também é uma das causas, então, do endividamento. Bom, como que lidamos com isso? Sendo um fator importante, né? O primeiro deles é o quê? Para resolver a parte de finanças. Organizar a vida financeira. E descobrir exatamente quanto que gastamos. Aí é feita uma planilha. Você planilha tudo que você gasta durante o mês. Tá? Você, aluguel, transporte, gasolina, faculdade, alimentação, pedágios, fim de semana, lazer. Tudo isso tem que ser relacionado. E, claro, ter colocado o quê? Sempre uma reserva. Porque todo mês ocorre algo excepcional, algo que um imprevisto, um inesperado, né? Como eu até nas minhas aulas de contabilidade que eu falo, né? Na vida de uma empresa, nas finanças de uma empresa, o que acontece? Tudo que a empresa tem a receber, ela pode perder. Ela toma um calote do cliente, ela tem um bem aqui, um imóvel, sei lá, o prédio pode pegar fogo, o estoque da empresa pode ser furtado, depende da área, ele sofre um alagamento. Quer dizer, tudo que a empresa possui, por um imprevisto, pode ser perdido. Na vida da gente é a mesma coisa. Você tem um carro lá, sofre um acidente, o carro é roubado, você tem um emprego, de repente a empresa que você trabalha deixa de te pagar. Então o que acontece? Tudo que seria parte das entradas, né, os recebíveis, é o quê? É sujeito a não se concretizar. Agora as dívidas não. A dívida, eu falo nas minhas aulas de contabilidade, que é algo líquido e certo para as empresas e na vida da gente. Tá? Por quê? Você tem lá o seu aluguel para pagar. Quem paga aluguel, dificilmente o dono do imóvel vai deixar de cobrar o aluguel. Quem gasta no cartão de crédito, dificilmente, nunca a administradora vai falar, esse mês aqui você fica livre. Aí, não, o nosso faturamento foi muito bom, fica livre de pagar a fatura desse mês. Então o que acontece? Tudo que temos a receber é passível de não ser recebido. E o contrário, né, no caso do pagamento, o que temos que pagar nossas dívidas é líquido e certo. Tá? Impostos, por exemplo, prefeitura, agora veio o IPTU. Quando que a prefeitura vai isentar, falar, esse ano aqui as finanças do município estão muito boas, todos isentos de IPTU. Isso nunca vai acontecer. Então quando falamos de planilhar, de controlar os gastos, é o quê? É sempre estipular um pouquinho para cima. Aqui estamos falando do quê? A gente fala que tem que ser um pouco preventivo, né?
você cria uma expectativa de que seus gastos sejam gastos um pouquinho maiores, né? E as suas receitas, possivelmente, você tenha uma perda, tá? Então, o primeiro passo é o quê? Descobrir exatamente quanto que você gasta no mês. Agora, um erro muito comum mesmo, tá? É isso aqui, pessoal. Quando falamos de... Porque vamos comparar o quê? O que gastamos no mês com o que recebemos, correto? Agora, muitas famílias, né, colocam o limite do cartão de crédito e cheque especial como orçamento familiar, e não é. Isso aqui é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Pelo contrário, o interessante é que seja feita uma reserva, né, uma poupança, para caso surja alguns imprevistos, você não caia nessas armadilhas. É muito comum falar na hora de fazer o orçamento familiar. Eu ganho R$1.000, minha esposa ganha 1.000, R$2.000. Aí tem mais 1.000 do cheque especial, 3.000. Cartão de crédito me dá mais R$1.000. Ó, meu orçamento é 4.000? Não é. Seu orçamento é de 2.000. Isso aqui, fora que os dois aqui, né, são chamados aí de vilões da economia, né? Essas taxas aqui são altíssimas, né? Cartão de crédito e cheque especial. Acho que variam aqui entre 11% e 14% ao mês. Estamos num país que a taxa de juros lá do Banco Central é o quê? Está fixada hoje em 6,5% ao ano. 6,5% ao ano, então essas empresas cobram de 11% a 14% ao mês. Aí essa diferença é o tal do chamado, é o spread, né? Eles falam, é o custo da inadimplência. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Bom, o segundo passo, nós sabemos, relacionamos tudo o que temos lá gasto no mês, sabemos o que foi gasto, é hora de fazer o quê? Os cortes. Por isso que é interessante que saibamos tudo o que estamos gastando. Por quê? Você tendo isso planilhado, chega um certo momento que você vai pegar na sua lista e falar, isso aqui eu vou ter que cortar. Isso aqui eu também... Né? Então aqui, esses órgãos aí, eles sempre orientam o quê? Você é uma coisa um pouco difícil, mas eles falam que o que seria menos prioritário. Então a primeira coisa que você corta, é ruim, né? Mas seria o quê? Parte de lazer. A ida ao shopping, no final de semana eu gosto de passear no shopping. É o primeiro corte lá que tem que ser feito. Tá? São gastos desnecessários. Né? Outra coisa que compra, no caso somente priorizar, no caso, moradia, saúde e alimentação. Tá? Isso para aquelas pessoas que estão com o orçamento estourado. E aqui, por último, o quê? Não compre por impulso. Falou agora há pouco, né? Tem pessoas que têm aquele impulso, né? Tem que comprar. Não compra por necessidade, mas é aquela mania. A roupa está boa, o sapato está bom, mas ela tem aquela impulsão de fazer a compra. Não, isso aqui deixa para lá. Não resiste ao que vem. Não, mas isso tem que ser evitado. Tem uma... Onde que uma vez eu estava lendo aí, que falava que exatamente isso, o impulso, né? Quando você compra por impulso, uma forma de você evitar isso é você se segura. Naquele momento, não compra. Eu vi aquela bolsa, que legal, vou comprar, tenho que comprar. Espera. Então, espera, não compre. Vai para sua casa, fica pensando. Aí depois, será que realmente eu preciso? Tem que pagar tal conta. Será que realmente eu preciso daquela bolsa? Não, então, se você consegue se conter nesse primeiro momento, depois provavelmente você consegue se segurar. Tá? Se você simplesmente gostou, vou comprar, não. Tente se policiar, né? De falar assim, não, nesse primeiro momento, não quero, deixa eu pensar melhor. Não precisa. Tem que negar. Senão, eu falei, as empresas, os vendedores das lojas, eles trabalham... Eles estão trabalhando o oposto do que eu estou falando em sala de aula aqui. Pessoal, segura, controla, tal. Eles estão falando, não, tem que... Nossa, é claro que ele vai poder... Ele não pode falar, ele vai falar, mas moça, essa sua bolsa está horrorosa, está na hora de trocar, não tá? Né? Mais ou menos uma estratégia desse tipo. Né? Bom, então, evitar aqui o consumismo, né? Uma boa forma de controlar isso é por meio de uma lista. Eu vou dar aqui o exemplo, né? Tem uma lista. Isso aqui, pessoal, no Google, essas planilhas de controle, isso é vasto, tá? Tem muitas planilhas. Pelo celular, tem vários aplicativos que você faz esse controle também. Tá? Então, aplicativos gratuitos também, que fornece para você simplesmente o quê? Onde você coloca lá o que você recebeu
né? O que você vai receber no mês e o que você tem a pagar, né? O que você tem a gastar. Então, como eu falei, o conteúdo é fácil, mas o problema aqui da finanças pessoais, o quê? É praticá-los. É tal da educação financeira, né? Então ele fala assim, ó, isso evitará que você traga o que não precisa e, consequentemente, você economizará. Quer dizer, se eu estou com um problema financeiro, a solução é o quê? Principal. Não gastar. Gastar o quê? Somente o necessário. O básico, né? Então, o que seria? Como falamos lá, moradia, às vezes o cara transporte, né? Saúde. Tá? Então são coisas básicas. Nada, o supérfluo fica para quando você estiver numa situação melhor, quando você estiver se recuperado das dívidas. E, então, pessoal, então é isso aqui, ó. Nunca compre algo que está sendo visto, como falei agora há pouco, pela primeira vez. Num segundo momento, a decisão de compra estará mais sustentada. Tá? O que quer dizer isso? Quando você vê algum objeto, alguma coisa que você deseja comprar, naquele momento é a questão do impulso. Não, vou comprar agora, tem que ser agora. Não. Pense e fala, eu vou pensar amanhã, eu volto. Tem que fazer esse autocontrole. Por quê? Aí quando você for para sua casa, se você for pensar, aí lembre-se também de quanto que já está a sua fatura do cartão, quanto que está o seu saldo bancário, né? Aí você vai pensar, não, quer saber de uma coisa? Não, esse bem aqui, esse negócio, deixa para o mês que vem. Aí, se você... É, uma boa também, não deixa bloqueado lá, fala, não, se não, não, é uma coisa... É o que eu falei agora há pouco, hein? O cartão de crédito não faz parte do orçamento familiar. Sim. Aí a loja lojista, ele fala assim, não, mas eu parcelo em tantas vezes. 6 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. Mas temos sempre que pensar o quê? Ó, já temos um parcelamento de uma outra compra anterior. Então, o que acontece? Esses parcelamentos, em cima de parcelamentos, é que consome ali a sua renda, consome o seu orçamento. Bom, a terceira aqui, a orientação é o quê? Que se faça uma poupança todo mês. É claro que é difícil. Né? Você tem, ainda mais aquelas pessoas que têm um problema do consumismo, como eu falei, está chegando o dia 20, ó, sobrou R$500 no dia 5, aí o cara vai lá no final de semana e quer gastar aqueles R$500, não pode. Essa é a ideia, você guarde esse valor para um momento de emergência, né? Ou não usar cartão de crédito ou cheque especial. Guarda numa caixinha, assim, que guarda no banco, paga um plano, paga um charme lá, paga um seguro. Então, até porque, eu até coloquei aqui, para mim não esquecer de falar para vocês, o crédito fica mais fácil quando há investimentos. O que seria isso? Pessoal, se você que tem lá uma aplicação financeira num banco, você tem lá ou na poupança, tá? Se você for lá, agora eu quero comprar tal bem. Se você for lá no banco negociar uma taxa, vou precisar de um empréstimo, tá? Você vai lá no banco e negocia, ó, eu tenho X valor, agora eu preciso de Y. Essa taxa de juros do banco que vai trabalhar com você é menor. É uma taxa menor de juros. Por quê? Ele vê que você já tem algo guardado, é uma reserva. Tá? Isso acontece também para as empresas. A empresa, quando ela precisa de capital de giro, o que é o capital de giro? É o dinheiro para ela girar, né? Como o próprio nome já diz, para pagar contas. Então, a taxa de juros é maior. Agora, se eu compro algo que seria para investimento, estou comprando um terreno, por exemplo, estou comprando um imóvel, a taxa de juros, claro, é bem menor. Até porque o próprio bem é dado como garantia, né? Quando eu faço um financiamento, quer dizer o quê? É uma taxa menor porque o bem financiado é dado em garantia ao banco, a quem está fornecendo dinheiro. E o empréstimo não, o empréstimo o quê? É o dinheiro. Geralmente o quê? A pessoa que recorre ao empréstimo, ela já está endividada. Então, por isso que a taxa de juros tende a ser maior. E por que a taxa de juros é maior? Não há garantia. No financiamento, o bem financiado é dado em garantia. No caso dos empréstimos, não. Empréstimo, que é o dinheiro que o banco está lá concedendo e ele espera receber por aquilo. Aí o banco, né, falando pelo banco, ele cobra aquele absurdo de juros porque ele fala que o spread no país é alto. Spread, que eu digo, então, é um cálculo que é feito em cima da inadimplência. Então, o que acontece, esses juros acabam sendo altos porque você paga pelas pessoas que deixam de pagar as suas compras. Bom, aqui uma coisa que até
Eu tenho dificuldade, né? Você tem o dinheiro para comprar à vista, mas você não resiste à plaquinha do parcelamento, né? Falar, se eu posso parcelar, né? Por que eu vou pagar à vista? É uma coisa que deve ser evitado, né? O ideal é ok, façamos sempre... Porque quando você parcela, uma hora, o dia do pagamento lá vai chegar. Se você tendo dinheiro, o ideal é que você vai lá e faça o pagamento. Liquide aquilo, pronto. Fica... Para quem tem dificuldade em controlar as finanças pessoais, isso aqui até facilita esse controle. Tá? Imagine assim, como foi falado agora há pouco, 80% das pessoas têm dificuldade em administrar o seu capital, administrar o seu dinheiro. Então o que acontece? Se você compra tudo à vista, é um pouco mais fácil. Fora que comprando à vista, você ainda consegue algum desconto, né? Agora está ficando mais comum, quando você compra em dinheiro, né? Quando você compra no cartão, mesmo débito ou crédito, como tem aquela taxinha da administradora, o lojista não quer conceder desconto nenhum. Tá? Mas agora, quando você paga em dinheiro, esse sim, o comércio está mais com uma tendência maior, então, aí de fazer algum desconto. Bom, qual que é o problema do parcelamento? É isso aqui, ó. Ele compromete o orçamento do futuro. Naquele primeiro momento, a parcelinha pequena, a parcelinha de R$50, olha que bacana. R$50, putz, isso aí é tranquilo. Só que você já tem mais uma de 30, uma de 40, mais uma de 60. O que acontece? Você esquece, você só vai somando essas pequenas parcelas que elas já estão corrompendo, elas já estão consumindo lá o seu orçamento. E claro, né, como eu falei, esse cara aqui, como não faz parte do orçamento familiar, ele deve ser evitado. Cheque especial, né? Isso aí só em casos de emergência. Eu coloquei aqui um exemplo de uma planilha, tá? No caso é para controle pessoal. Aqui no caso eu coloco receitas, é o que eu ganho, né? Seria o que? O meu salário líquido, quanto que a empresa me paga. Se eu faço, aqui tem alguns extras, né? Bico, pensões, aluguéis a receber. Se eu tenho alguma poupança, algum fundo de investimento, algum dinheiro emprestado com outras pessoas, o que acontece? Então eu somo esse valor, esse aqui seria o quê? O meu caixa. Tá? Meu caixa, quer dizer, então no mês eu já somo lá que eu vou receber no dia 5, dia 20, ou algumas empresas, dia 10 e dia 30, né? O que acontece? Relacionam, então, o meu caixa, no mês eu vou ter disponível X valor. E aí depois eu começo o quê? Relacionar todas as minhas possíveis despesas. Aqui, como exemplo dessa uma planilha já pré-montada, né? Ela tem lá aluguel e condomínio, financiamento da casa própria, prestações, carro, seguro, plano de saúde, escola, contas de consumo, né? Água, luz, telefone, celular, gás e internet. Alimentação, seria supermercado, feira, açougue e padaria. Tá vendo? Quando você vai fazer o seu orçamento familiar, às vezes você fala, no supermercado por mês eu gasto lá, sei lá, 600, R$1.000. Só que você esquece de colocar o quê? Açougue, padaria, feira, quitanda. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Transporte, despesa com ônibus, metrô, combustível, serviços domésticos, consertos e manutenções. Isso aqui ocorre, às vezes, esporadicamente, né? Sei lá, você está nesse calor, sua geladeira queimou. Não dá para ficar sem geladeira num calor desse, né? Aí você tem que fazer o quê? Tem que ir lá, compra outra ou pagar o conserto. Aquele é um imprevisto, então tem que ter essa reserva também apesar de ele estar aqui embaixo, imprevistos, né? Animais domésticos, ração, veterinário, despesas com roupas, calçados e acessórios, pessoal e para os filhos, né? Lazer, cinemas, restaurantes, passeios, viagens curtas, etc. Caridade, dízimo, pensão judicial, outras obrigações, remédios, presentes, né? Aniversários aí que ocorrem durante o ano, sempre esquece, né? Cartão de crédito e empréstimos. Se você tem um parcelamento de cartão, já tem um empréstimo bancário, o que acontece? Tem que entrar no seu orçamento, já vai reduzir o que você tem aqui a receber. Imprevistos, falei agora há pouco, impostos e outros. Então, quer dizer, tem que relacionar tudo que pode acontecer durante o mês. Tem que ser feito dessa forma. E depois, como que foi feito aqui? Fizemos o quê? Um por tipo de despesa. No caso aqui foi dado um simbólico, habitação. Ele está em azul. Habitação, a pessoa aqui, ela gasta 28%. Saúde, está na cor roxa aqui. Imagino que seja essa aqui, 9%.
Então veja que quando fazemos esse gráfico aqui, ele fica o quê? Mais fácil de visualizar onde está sendo consumida a sua renda. No caso aqui, depois acho que na frente tem o nome do site, que eu peguei esse gráfico aqui, ele faz isso aqui automaticamente. Às vezes você fala assim, não preciso ser... mas como que eu faço aqui em Excel, esse negócio tal? Não. Quando você coloca os valores aqui na planilha, automaticamente ele já te monta tá? Esse gráfico aqui mostrando onde estão os seus gastos. No caso aqui do nosso exemplo, o maior gasto aqui está na cor laranja, 19%. O que é aqui os 19%? Automóvel. Então o cara deve ter um valor alto aqui, né? Não sei o que o cara colocou aqui, se ele coloca IPVA, combustível, como que ele faz. Não, minto, desculpa. O primeiro aqui, o maior aqui é 28%, ó, habitação. Aqui também pode ser o quê? Uma prestação da casa própria ou valor do aluguel alto. Então, ó, quase 1/3 da renda dele, o que é destinado à habitação. Então, o que acontece? Quando colocamos tudo em um papel, planilhamos isso, depois é possível o quê? Ver onde que eu posso cortar. Nossa, eu gasto 28%, o que eu faço? Por que eu gasto tanto minha renda com moradia? Moradia está naqueles itens lá que são essenciais, correto? Então, você fala, eu tenho que ir para um imóvel mais barato, no caso, mora o aluguel. No caso, aí, se eu pago uma prestação, da Caixa, aí já pelo menos é uma coisa que você está pagando que é seu. Então, esse aí você tem que fazer o quê? Eu não posso mexer aqui. Vou reduzir naqueles que eu acho que são mais... Onde que eu posso reduzir? Despesas pessoais. Posso reduzir aqui em lazer também, né? É o que chamamos de supérfluo. Você só gasta se realmente tem o disponível lá. Se não tiver, você acaba sacrificando. Então aqui é um exemplo de uma planilha, tá? Ele depois automaticamente ele te monta esse gráfico aqui. Tem outro tipo aqui de planilha, tá? Ele coloca, aqui está de forma diferente, ele coloca os meses do ano, mas a sistemática é a mesma. Ó. O que eu tenho aqui a receber, renda 1, renda 2, e depois aqui os gastos. Moradia, mantimentos, parcela do carro, cartão de crédito, seguro, telefone residencial, celular, TV a cabo, internet e por aí vai. Você preenchendo essas tabelas, automaticamente, tá, para mesmo quem não tem muito conhecimento em Excel, né? Automaticamente ele já te fala qual que é o valor que você terá disponível no mês, ou no valor que você terá o quê? Negativo, que você vai... O que acontece? Quando você monta essa planilha, montou a planilha, aí lá no final, aqui eu cortei, tá? Mas lá no final ficou negativo, ó, aí ferrou. O que acontece? Ficou negativo, eu vou ter que escolher alguma coisa que deixa de pagar alguma coisa, ou faço um empréstimo. Mas qual que eu... Pô, mas legal, não vou deixar de pagar nada, vou fazer um empréstimo. Só que quando fizemos esse empréstimo, ele vai estar corrompendo o quê? O orçamento do mês seguinte. Esse é o problema. Então, né, e agora? O que eu faço? Eu deixo de pagar uma conta aqui ou faço um empréstimo? O ideal é o seguinte, você tem que, né, para não ficar até inadimplente, você faça o empréstimo, né, procure uma taxa boa com o banco, mas aqui você tem que cortar. Você fala, não posso simplesmente assumir, adicionar na minha despesa mensal o quê? A prestação do empréstimo. Não, então, ó, fiz um empréstimo, eu vou ter que pagar R$200 por mês. Alguma coisa eu tenho que cortar para pagar o empréstimo. Depois que eu vou acabar de pagar o empréstimo, eu volto para a situação anterior. Senão, isso aqui vai estourando. Aí tem algumas pessoas que falam, deixa de pagar isso, quando, como fala, terminou de pagar o empréstimo, faz um outro empréstimo. Aí vai virando aquela bola de neve porque você está pagando juros sobre juros, tá? Essa planilha aqui Excel, acho que eu não coloquei orçamento familiar, consumo responsável, acho que está no final, mas eu coloquei a pessoa, o nome do site. Mas, pessoal, colocar no Google, centenas de aplicativos também, Play Store, tem um monte também de aplicativos que você baixa no celular para fazer esse tipo de controle. Então, quando eu falo de bola de neve, por quê? No caso aqui do exemplo do cartão de crédito. Aqui é o histórico, tá, da maior taxa registrada. A maior taxa do cartão de crédito foi em 2016, lá no mês de dezembro, chegou a quase 500% ao ano. 500% ao ano equivale aproximadamente a 16% ao mês. Por quê? O cálculo é feito juros sobre juros, né? Eu tenho lá R$100, o cartão de crédito tem uma taxa de, vamos supor ali, fosse de 15%. O que acontece? No próximo mês, eu não vou pagar juros somente dos R$100.
vou pagar 15% de 150, e por aí vai. É juros sobre juros. Então, por isso que se calcula essa forma aqui de quase 500% ao ano. A menor taxa foi em 2013. Chegou em 250% ao ano. É uma taxa ainda altíssima, né? Porque você vai pagar aproximadamente duas vezes e meia o valor original. Uma taxa ainda altíssima. Aqui o spread, né? É o que está embutido na taxa. Esse valor está aqui. É aquela que eu falei para vocês, é aquela tal da taxa da inadimplência, né? O mercado, o crédito é concedido, mas com o risco de não cumprimento, né, das obrigações, então o banco, a administradora do cartão, cobra assim uma taxa bem elevada. Bom, as compras parceladas, como falamos anteriormente, ó, quantas já foram pagas e quantas ainda faltam? Deve haver esse controle no cartão de crédito e sempre olhar o quê? Juros e valores cobrados. Isso eu acho que a maioria das pessoas fazem, né? Daquela checada, né? Realmente se está correto os valores. Eu, pessoalmente, às vezes até faço a continha lá, que eu não acredito que dá aquele X valor no final do mês. Mas é isso aí mesmo, tá? Menor taxa, então, imagine só, 2013. De lá para cá, a avaliação do mercado é o quê? Então, sempre não houve melhora em relação ao crédito. Eu acho que 2012, 2013, acho que quando realmente teve aquela onda forte de crédito, né? Então, o que acontece? Até a taxa de juros para incentivar essa onda era menor. Mas, de lá para cá, agora, mais recentemente, ó, em janeiro de 2017, o que é esse spread alto aqui? É a desconfiança, né, do sistema bancário em relação aos seus credores. Bom, o próximo item aqui, também vilão aí da economia, né, ou dos devedores, é o quê? É o cheque especial. Ele tem uma taxa um pouco menor, mas também é elevadíssima aí pelos moldes brasileiros, né? Então, a maior taxa foi verificada em novembro de 2016, chegou em 330%, e a menor, 136%, ó, tá vendo? Ó, lá em 2013. Acho que 2013 quando teve aquele boom lá na economia, né? Todo mundo comprando, o investimento era alto, então se chegou-se nessas menores taxas aí. De lá para cá, a tendência hoje está um pouquinho mais à frente. Acho que está em 13% a média hoje. Carnês, né, que eu falei, pague pontualmente e tal. Esse aqui é aquele que quando você está endividado, né, você fez a sua planilha, chegou no final do número negativo, né, esse aqui é aquele primeiro que você tende a fazer o quê? A cortar. Esse carnê aqui, depois eu jogo ele de lado, vou tentar negociar lá na frente. Tá? É um dos vilões também. Bom, eu falei das taxas de juros, então é esse aqui, pessoal. Ó, o cheque especial, tá? No caso aqui a informação é relativa a novembro de 2018. O cheque especial estava naquele mês, não teve, acho que a variação agora para janeiro, fevereiro de 19 é pequena, mas a taxa ao ano está em 305%, altíssimo. Cartão de crédito, houve uma pequena redução, está em 279%. Cartão, então, hoje é uma média, tá? Que você pega, você soma o que o mercado oferece, divide pela quantidade de ofertas, eu chego em 11,76%. É a taxa média do cartão de crédito. E o cheque especial está com uma média de 12,38% ao mês. Bom, agora os créditos mais baratos são o quê? Empréstimos consignados. Por que o empréstimo consignado é o mais barato do mercado? É garantia, exatamente. Como eu falei no início, a mesma coisa para aquelas empresas que ligam especificamente para aposentados. A renda é garantida, né, do aposentado. Então, o que acontece? É a taxa mais barata do mercado. Aqui colocaram, até mentindo, né, me contrariando, aqui está falando que é o setor público. Né? O setor público que é aquelas pessoas que têm, basicamente, que têm garantia do emprego também. Né? Então, uma taxa de olha só, 1,71% ao mês. Enquanto aqui do INSS, 1,87%. Então, são as menores taxas do mercado. Por causa da garantia. O banco sabe que irá receber, é descontado. O setor, privado, então, é uma taxa boa também, mas é um pouquinho maior. Por quê? Quando você faz a maioria das nós pessoas aqui trabalhamos o quê? Setor privado, né? O que acontece? Quando a pessoa é demitida, uma parte lá da sua rescisão, dos verbos rescisórios, homologação, já é descontado para pagamento dessas parcelas. Tá? Então você pensa, vou fazer um consignado, e porque lá no mês que vem a empresa vai me mandar embora. Cuidado com essa prática.
Porque a empresa ela tem um limite, não é 100%, tá? Não lembro exatamente qual que é a porcentagem, mas sei lá, ela tem um limite que ela vai fazer o quê? A retenção da sua rescisão. Ela vai segurar, você tem um empréstimo consignado. Geralmente isso aí está quando você assina o próprio contrato de empréstimo. Em caso de rescisão, você vai lá, você vai ter aquele valor devido à instituição retido pelo empregador. Tá? Porque não pense assim, a empresa me mandar embora, eu vou continuar pagando essa taxa. Não, você não consegue. Uma boa parte o banco já vai pedir a quitação antecipada, aí sim depois o restante você consegue, se continuando pagando direitinho, né, via boleto bancário, você mantém essa taxa de juros. Tá? Bem diferente, cadê o empréstimo, cartão de crédito pessoal não consignado. Ó a taxa aqui, 6,91%, 7%. Por que essa taxa aqui é mais alta? Porque não há garantia. O banco ele simplesmente avalia, né, quando você faz um empréstimo, ele avalia sua capacidade de pagamento, ele pede o que? Seu lerite, ele pede o que? O imposto de renda, tá? Aí ele faz as suas análises para ver se concede o crédito ou não. Então a ideia é o quê? O consignado, né, quando a pessoa está precisando de dinheiro, até para quitar dívidas acumuladas, é o quê? Faça então o consignado, é o mais barato do mercado. Cheque especial, cartão de crédito, tem que ser evitado porque os juros são altíssimos. Tá, aquela planilha que eu passei agora há pouco estava nesse site aqui, ó, minhaseconomias.com. Tá, tem essas planilhas, mas como eu falei, pesquisando no Google, há centenas de resultados lá com essas planilhas de orçamento familiar, orçamento financeiro. Bom, uma outra taxa que eu vejo também, você vê que é baixa, isso aqui incentiva, impulsiona também a pessoa ao endividamento, é o quê? Financiamentos de veículo. Olha a taxa lá, de 1,65%. Veja que ela está menor, ela é até abaixo do consignado aí do INSS. Por quê? Também o banco, ele tem aquela garantia do bem, do financiamento. A pessoa não pagando, ele vai lá, o banco vai lá e acaba o quê? Confiscando o bem não pago. Né? Isso aí, o exemplo aqui é veículos, mas vale para tudo. Né? Se você for comprar um imóvel, a empresa for comprar uma máquina, né? Isso aí que vale para todo o setor. Bom, dicas para não ficar no vermelho então. Né? Falamos o que acontece, quais são as causas, por que os motivos, os contras. Né? Claro que só tem os contras, né? Não dá nem para falar prós e contras. Né? Então, ó, milhões de brasileiros estão endividados. Isso é uma realidade, é normal, tá? Uma coisa que ocorreu devido aí algumas pessoas pelo excesso de consumismo, outros os fatores lá como alguma perda de renda ou desemprego, sempre aconteceu algum problema que a pessoa acabou ficando-se endividado. Então, aqui fala alguma coisa, isso aqui foi naquela época daquele boom, né? O banco facilitava o empréstimo, o crediário, o cartão de crédito, aumentava o limite, o que aconteceu? Você ficou endividado. E agora chegou a hora do quê? Negociar, de você pagar essas contas, né? O crédito lá atrás facilitou, mas agora você se sente o quê? Prejudicado. As taxas, isso aí ocorre até com o cartão de crédito, né? O cartão de crédito, ele faz o quê? Uma avaliação sempre mensal do mercado e ele atualiza. Eu estou pagando, que agora mudou as regras também, né? Acho que se você pagar o mínimo por 3, o mínimo ou abaixo, um valor inferior ao mínimo, e o máximo lá, o valor total, no terceiro mês ele já te obriga a um parcelamento. Eu sei que mudou, as regras do cartão de crédito elas foram alteradas justamente o quê? Para não virar essa bola de neve, tá? Mas a primeira dica é o quê? É que você troca então essas dívidas mais caras por dívidas mais baratas. É o óbvio que seja feito, tá? No caso, eu devo no cartão de crédito. Eu estou devendo no cheque especial. O ideal é o quê? Se eu estou trabalhando lá, rede pública ou privada, é o quê? Eu faço um consignado, lá atrás, lembram as taxas? Cheque especial e cartão de crédito, 13%. Consignado, estava em 2,67%, o setor privado. Então você vê que a taxa de juros é bem menor. Então o ideal é que você faça assim, esse empréstimo, esse consignado, se possível que seja consignado, para trocar essa dívida um juros maior por um juros menor. Isso aqui já estou falando de uma pessoa que já está no extremo já está endividada, já não tem outro jeito. O ideal é que atendemos lá nos primeiros slides, né? Evita aquele consumismo, compra somente o necessário e tal. Mas se não havendo jeito, aqui ó, estamos caminhando de uma forma que o cara já está endividado. Então aqui, exemplificando,
Exemplificando o que eu falei, ó, o cartão de crédito, você já tem um parcelamento de um cartão. Geralmente é isso também. Essas pesquisas lá do Banco Central, são poucos brasileiros que possuem somente um cartão de crédito. Tem 3. Eu já cheguei a esse ponto que você Então não é. Só tem um e não desbloqueei, tá lá. É comum, tá falando que é muito comum, então o brasileiro ter mais um cartão de crédito, né? Ele coloca um de acordo com o seu pagamento. Eu recebo dia 5 e dia 20. Então tem que ter um cartão para o dia 5, outro. Tem que ter um cartão. Aí você pega um cartão para cada pagamento. Você está gastando antecipado, você está gastando sem receber. E eles ficam me torturando toda semana, ficam mandando mensagem. Seu cartão, você recebeu o bônus. E eu lá, apago, nem quero saber. Ignora a mensagem. Então, Ignoro mesmo. nesse exemplo aí que eu falei, não, uma hipótese, né? No caso, a sugestão pelo consignado, né? Que olhando lá as taxas de mercado, seria a melhor opção. Ó, se você já paga lá, você tem 2 cartões de crédito, você já fez o parcelamento do primeiro cartão, fez o parcelamento do segundo, demais parcelamentos, que pode ser carnês também, ó, R$750. Só que aí quando eu for negociar, no caso eu quero trocar uma dívida pela outra, eu não vou negociar o quê? R$750. Eu vou negociar o quê? O montante da dívida. Então, quanto que eu devo no cartão 1? Total montante devido é 3 mil. Cartão 2, R$2.000. E outros parcelamentos, R$2.000. Então, eu vou fazer o quê? Vou buscar um empréstimo, uma alternativa para pagar a dívida total. O que acontece? Quando eu vou negociar com meus credores, eu quero quitação da dívida, obrigatoriamente, por lei, eles têm que dar algum desconto. Porque quando eu fiz esse parcelamento aqui houve o quê? Juros embutidos. Ele embutiu, não, esse aqui, ó, total da dívida 3 mil. Com certeza aqui, sei lá, 2.500, 2.400. Parcelou, foi para 3 mil. Só que como eu quero quitação, por lei, é claro que as empresas às vezes dão um desconto menor, mas para atenderem à legislação, elas dão esse desconto. Então, veja só, aqui eu consigo pagar essa dívida por 2.400, aqui por 2.000 e aqui os carnês por 1.600. Então, a minha dívida original aqui, total de 7.500, ela cai para R$6.000. Tá? Nesse caso aqui, uma simulação do empréstimo, lá está 2,67, né? A taxa média. Eu coloquei aqui a 3%. E eu quero esticar essa minha dívida. Aqui eu fiz algo em torno de, veja, de 10 meses. 10 vezes esse valor sempre dava esse aqui. Então, agora, o ideal também é que você faça o quê? Quando for fazer uma reorganização, não tenha também pressa em querer quitar. Então, eu faço o quê? Eu faço o quê? Um alongamento da dívida. Eu vou fazer o quê? Essa dívida aqui em 10, vou trocar por uma taxa menor e vou esticá-la para 18 meses, para 1 ano e meio. Então, essa simulação que eu fiz aqui é uma taxa um pouquinho maior lá da média, de 3%. O valor da minha prestação será de R$ 436,25. Eu estava pagando por mês R$ 750. Aí você fala, pô, mas é pouco, 750 para 436? Não, nem tanto, pessoal. A diferença foi de R$ 313, ou seja, pouco mais de 40%. Então, a troca de uma dívida pela outra vale a pena sim. Tá? Então, a primeira dica aí dos especialistas de mercado, para esse tipo de análise, é o quê? Que você troca a dívida mais cara por uma mais barata. Então, eu fiz uma simulação, o empréstimo hoje mais barato do mercado é o quê? É o consignado. Né? No caso, especificamente dos aposentados. Pior que na pesquisa, não coloquei aí, mas se diz também, algumas famílias estão endividadas por conta do quê também? Famílias não. Aposentados. Por conta... Faz empréstimo para o filho, faz para o neto. Eu acho que aqui todos aqui conhecemos alguém que está nessa situação, né? Sim. Tem um aposentado na família e esse aposentado acaba o quê? Fazendo empréstimo para esse parente por causa da taxa do mercado. E o que acontece nessa pesquisa, né, revela que nem sempre, né, o cara faz um empréstimo para o parente próximo e esse parente próximo está endividado, acaba nem repondo, nem pagando esse empréstimo aqui do INSS. Bom, pessoal, feito tudo isso, não resolvemos as dívidas, e agora? Eu não consegui, eu não tenho parente que conseguiu, que tenha... Eu trabalho, eu sou informal, eu não tenho carteira registrada, eu não tenho parente que seja aposentado, eu não tenho como recorrer a nenhum caso anterior. O que eu tenho que fazer?
como diz aqui, você tem que viver, você vai sobreviver, numa outra forma. Vou fazer o quê? Vou se matar, não sei o que, vou roubar? Não, segue a vida normalmente, né? Até, vou ser um pouquinho mais rápido aqui, né? Bom, primeiro caso aqui, ó, não faça nenhum gasto desnecessário. Você já está devendo, já está complicado, quebrado. Muitas vezes negativado, né? Aí quando você está negativado, pessoal, isso vai, por que eu falo que vira uma bola de neve, né? Quando você está negativado, aí você não consegue mais empréstimo no sistema bancário. A questão, fiquei negativado, por isso que eu falo, você tem que sempre tentar resolver antes. Porque estando negativado, o banco já te nega o empréstimo. Você não consegue mais nenhum empréstimo. Com isso, o que ocorre? O acúmulo de dívidas. Você vai recorrer o quê? A empréstimos mais caros, se for quitar. Não conseguindo isso é o quê? Você vai ter que esperar um tempo e negociar com seus próprios credores. Essa é o que o mercado hoje ele faz. Você vai fazer o quê, então? Priorizar somente os gastos básicos, a moradia, alimentação, luz e água. É o básico. Corta tudo que for desnecessário. E fala, temos que viver, vamos tentar reorganizar, tá? E viver. Você não pode simplesmente fazer o quê? É interessante aqui que ele fala, ó, dever não é crime. Tá? Uma coisa que todos nós sabemos, né? Às vezes acontece, até coloquei ele, no caso de uma exceção, algumas pessoas que já compram de má fé. Aí sim, isso é crime, porque quando a pessoa compra sabendo que ela falsificou um holerite, comprovação de renda, alguma coisa, porque ela tinha o objetivo de não pagar, aí é diferente. Né? Você fala, pô, mas o cara ganhava R$3.000. Aí ele comprou um bem lá de 10, 15 mil reais e sumiu. Então aí sim, ele agiu já de má fé, ele já tinha essa intenção do quê? De não pagar. Então aí configura-se como crime, é estelionato. Mas do contrário, dívidas pessoais, dívidas do dia a dia, né? Ainda até grifado, quando mais sabemos que isso aí se originou-se o quê? De juros abusivos, juros sobre juros. Né? Aqueles juros de 12%, 13% ao mês. E que está o quê? Prejudicando a subsistência da família. Né? Bom, então, no caso, a pessoa que já está endividada. Então, nessa hipótese aqui, o cara já está começando a receber ligações persistentes, né? Como fala, por e-mail, por telefone. Quer dizer, os escritórios de cobrança, eles utilizam várias formas de tentar o quê? Localizar a pessoa. A pessoa está devendo, eles vão fazer o quê? A cobrança. Sim, talvez cause a depressão, cause o estresse, né? O estresse, eu acho que é mais comentado lá, mais falado, a resposta foi o estresse, né? Acho que por conta disso também. Você recebendo ligações a cada 10 minutos. As reclamações contra as empresas de cobrança é a persistência, né, nas ligações. É exatamente isso, é uma tática. Então, o que eu falo aqui nesses slides? É mais ou menos isso, pessoal. Dever não é crime. Então, a empresa, por outro lado, credora, às vezes, geralmente ocorre isso. Ela passa a cobrança para uma empresa terceirizada. Ela terceiriza a sua cobrança. Então, o que acontece com isso? A empresa de cobrança ela vai te perturbar mesmo. Vai fazer inúmeras ligações, vai fazer contato até por parentes. Né? Quando você vai fazer o financiamento, você tem um telefone de algum parente próximo, alguma coisa? Por que eles fazem isso? Porque na hora de algum problema de entrar em contato com a pessoa, não tem somente aquele seu telefone de contato. Eles querem o quê? De pessoas próximas também. E aí começa a ligar também para essas pessoas. Você conhece fulano? Não, conheço. Pede para ligar para tal número. Tal. E por aí vai. Isso que eu falei. Então o que acontece? Eles estão no direito deles. A cobrança, a gente tem também como dever não é crime, eles também estão no direito de serem chatos, de serem insistentes na cobrança. E é uma forma deles receberem é exatamente essa, é pela persistência, por serem chatos. Tá? Até ele falou, o cara falou, não aguento mais, eu vou ter que... Acaba... Por quê? Pessoal, a persistência. É isso aqui, acho que muitos não sabem. As empresas de cobrança fazem muitas ameaças. É comum ameaça, última, como que os caras falam lá? Último aviso, última tentativa amigável. O que seria extrajudicial? É muito comum falar,
estamos tentando extrajudicialmente. Extrajudicial é que não está na justiça. Então é algo fora, não está na esfera judicial ainda, né? Mas também, até eu já conheci pessoas também que trabalham nessas... Até escrevi algo aqui também sobre isso, né? Pessoas que trabalham em cobrança, né? Que isso aqui gera emprego pra caramba. Pensem que não. É o tal do telemarketing, né? Telemarketing ativo, que você vai lá, qual que é o serviço? É cobrança. Então, eu tenho um amigo lá que trabalhou nessa empresa e falou, o método deles de cobrança mais eficaz é a persistência. Você encher o saco até eles acabarem, no caso, o devedor acabar cedendo. Tá? No caso, o cartão de crédito, bancos em geral, eles normalmente não entram com ação judicial. Ficam somente nas ameaças. Por quê? Como falamos lá no início da palestra, os devedores pelo país são milhões. Então imaginem todas essas pessoas, esses milhares de devedores na justiça. A justiça, como todos sabemos, né, ela é muito burocrática. Você ingressar com uma ação, você já tem que pagar lá você já tem que as custas do processo. Então, para eles não compensam. Como eu falei agora há pouco, né, o spread, dentro dos juros, já tem uma taxa ali que é da inadimplência do mercado. Então, o que acontece? Eles trabalham passando essas dívidas para essas empresas que recebem em cima do que ela consegue recuperar. A empresa mesmo, lá, o banco, lá, o Itaú, o Bradesco, eles não ficam eles mesmos fazendo a cobrança dos seus clientes. Eles terceirizam e aquela empresa, o que ela conseguir receber, né, eu acho que em média 10% fica para elas. Por isso que quando você está negociando, a tática também que a pessoa me falou, você está negociando lá com uma central de cobrança, eles vão tentar fazer o quê? Arrancar o máximo de vocês. Por quê? A pessoa que está fazendo a ligação, ela está ganhando em cima do que ela está recebendo. Se ela concede um desconto maior, ela está deixando de receber. Claro que essas empresas aqui, quando as dívidas vão envelhecendo, é normal que eles vão ficando mais baixas. Também é prática de mercado. Você tem uma dívida lá no primeiro ano, se você está devendo R$5.000 no seu cartão de crédito. No primeiro ano, vão cobrar o quê? 10 mil. Vamos cobrar 10 mil. Falaram, 5 mil não, vou cobrar 10 porque é juros sobre juros, não sei o quê, taxa, não. Lá, no segundo ano, a tendência é o quê? Que é uma queda. Que é uma queda até chegar no último ano, né? Só que aí você fica sem crédito, fica outras complicações, aí você terá. Mas quando vai chegar no último ano, o que acontece com essa dívida? Por ela estar próxima de caducar, essas empresas negociam por valores bem inferiores. Tá? O que acontece? Mas uma pergunta comum também. As pessoas fazem, mas depois de 5 anos, a minha dívida é perdoada? Some das centrais de restrições? Desaparecem. Elas somem, a empresa não pode cobrar a mesma dívida 2 vezes, tá? Mas o problema ocorre o seguinte, aquela instituição que você estava devendo, ela pode nunca mais te querer como cliente. Tá? No caso, aí eu falei agora há pouco, Casas Bahia. Né? Eu não paguei Casas Bahia, minha dívida lá caducou. Comprei um sofá, não paguei, caducou a dívida, legal. Seu nome talvez não esteja lá na Central de Proteção ao Crédito, SPC, mas o que acontece? As Casas Bahia, ela pode simplesmente nunca mais te vender nada. O Itaú, a mesma coisa. A minha dívida com o Itaú caducou. Caducou, legal, só que lá você nunca mais consegue abrir uma conta. Eles têm essa prerrogativa, tá? De deixar conceder o crédito novamente ou não. É a critério deles. A dívida por lei desaparece após 5 anos, ela some. Mas aquela instituição que não recebeu, ela tem o direito de simplesmente não ter mais relacionamento nenhum com esse cliente. Bom, até adiantei um pouquinho, né? As empresas, então, elas gastam, empresas de cobranças, né? Elas recebem em média 10% do valor. Então, quando você está negociando com essas empresas, é normal que elas considerem desconto. Aí começa a mandar cartinha, né, X valor, com base em quê? Com base na idade da dívida. A dívida vai envelhecendo, vai ficando mais velha, né, ela simplesmente acaba ficando mais difícil de recebimento, então o desconto concedido acaba sendo um pouco maior, né, acaba sendo um pouquinho melhor. Bom, ainda algumas dicas sobre negociação, Não tente fazer acordo com vários credores ao mesmo tempo. No caso que você está negativado, tá? Sempre falando, você já está negativado. Eu tenho várias dívidas. Não adianta, já está negativado. O ideal é o quê? Você faça de acordo com o seu orçamento, para não se enforcar novamente. Então você faz o quê?
Ó, vou pegar sempre assim, a recomendação, que pegue do menor para o maior. Tá? Até porque essa dívida que era maior, como eu falei no caso da prescrição aí, do envelhecimento da dívida, você começa a pagar essa menor, né? Você já está comprometido com X valor, e essa dívida de valor maior, quando você terminar de pagar a primeira, talvez você já consiga também um desconto maior. Então a tendência dela é também de uma redução. Ó, não tenha pressa, você se endividou ao longo de meses ou anos. Não será então da noite para o dia que você vai resolver a sua vida. Então é uma questão de consciência também, porque se você tentar negociar tudo de uma vez só, não resolve. Então aqui já é a situação, relembrando já do extremo, a pessoa já está negativada. Ó, lembre-se de ter disciplina e força de vontade. Né? Eu faço negociações lá das minhas dívidas, né? E o que acontece? Se eu voltar ao consumismo exagerado, comprar sem necessidade, né? Tal do supérfluos, o que vai acontecer? Aí eu vou voltar na minha vida como alguns anos atrás. Aquele monte de gastos desnecessários e ainda estou pagando o quê? Parcelamentos lá do passado. Então a tendência é o quê? Você fica com o seu orçamento cada vez mais esmagado, né? Bom, finalizando, que é o último, né? Boa parte desse conteúdo foi tirado aqui desse site, SOS Consumidor. Alguma parte eu tirei também do Serasa, serasa.com. Tá? Então, não adianta limpar o nome e começar a gastar novamente. Seja consciente com o quanto você ganha e quanto você pode gastar. Então, tenha o quê? Tenha os pés no chão. Né? Não adianta nada você fazer todo aquele esforço de negociação e tal, né? Para, reabilitar seu nome no mercado e, de repente, você volta aos mesmos problemas aí de consumismo. O ideal é que tenhamos, então, essa disciplina, né, com as nossas finanças. Tá? Bom, porque eu falei agora da negativação, né, um detalhe interessante também, que eu falei, quando você está negativado, o mercado já te nega o crédito. Né? E outro problema também, que a gente percebe um pouco recorrente, é a parte também, o cara quando está desempregado. Algumas empresas, outra dificuldade, algumas empresas, elas, na hora da seleção e recrutamento, elas dão escolha para quem não tem a negativação. É claro que é algo que não é nem sempre falado, mas nós sabemos que isso aí ocorre sim nas empresas. Tem essa sistemática, tem essa dica então aí para vocês. Inclusive, já participei de processos seletivos, né? Há casos também de que a pessoa, perguntamos para ela, né? Simplesmente, você constou esse probleminha aqui no seu CPF, na sua ficha, e a empresa ia sim empregar ela. Ela seria empregada normalmente. Mas o que aconteceu? Ela teve uma atitude, explodiu, ficou nervosa e tal. Não sei o que vocês não podiam ter feito isso. Tal. E simplesmente por causa... Ela não foi contratada, simplesmente o quê? Por causa da reação dela, da explosão dela, porque, segundo ela, a empresa não podia ter feito essa consulta. Mas ela foi tão grosseira assim? Foi. Ela explodiu, falou que não dizia respeito à empresa. Falou. Não, com a pessoa do RH. Não, com a gente não, mas com o nosso... Aí o RH comunicou a gente, tá? Falou, ela teve esse comportamento assim, assado. A empresa iria admiti-la de qualquer forma, ela seria admitida, tá? Sim, seria, né? Mas só o que acontece? É normal, você pergunta, você faz a entrevista lá e fala... Constou isso aqui, né? Só para a sugestão. No caso, se ela falasse assim, numa boa, falou, não, esse problema eu tive porque estava desempregada, né? Agora, trabalhando, eu vou fazer... É normal, sim, né? Mas ela teve uma atitude um pouco grosseira. E foi... Não foi nem aquela questão, acho que foi a atitude da vergonha, segurou, né? Então, por isso que eu digo para vocês, evitem às vezes negativação. Mas assim, a negativação nem sempre ela exclui você de um processo seletivo, tá? Eu lembrei agora que passamos de uma situação... Empresa, né? A gente, sim, não... Uma colega que ela teve por causa disso. Estava negativado. Já disse, cara, quando negativado, a gente não vai... Não, ainda mais pessoas que trabalham, sei lá, na área de finanças, realmente tem essa restrição. Mas não é um motivo de você também, no caso, a empresa perguntar, você explica qual que é. Vamos falar, eu tive problemas financeiros por conta do desemprego e tal, mas não... Senão... E assim... Aí tem que conversar. Estando trabalhando novamente, né? Aí sim, eu pretendo lá negociar, pretendo pagar e por aí vai. Acha dentro dos 11,9%.
Não precisava ter explodido, não tinha. Beleza, pessoal? Então,